Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Vocês me ouvem? Boa noite, Paulo. Vladimir, obrigado. Eu tenho te ouvido há muito tempo e as tuas reflexões têm servido para as minhas provocações e para promover, como você mesmo diz, colisões que eu não esperava que pudessem ser surgidas. Mas me permita, por favor, fazer uma questão que talvez seja ingênua, mas eu tenho estado às voltas com essa questão, principalmente em sala de aula, como professor de filosofia. É, eu queria saber de você como é que você enxerga a eficácia ou a eficiência dessa palavra fascismo. Porque, embora a palavra fascismo nos seja aqui comum, embora entendamos o que ela quer dizer, e você deixou claro que ela não carrega consigo um feixe de categorias pré-estabelecida que nós podemos definir. Quando nós anunciamos essa palavra no debate público, ela pressupõe, por várias questões, que nós a expliquemos para os nossos interlocutores. E não são raras as vezes que, ao tentar explicar, conferir característica, delinear o fascismo, é, aconteça um fenômeno que me assusta e que você passou por ele aí em algum momento, o fenômeno da identificação. Então eu digo assim, ó, isso é fascismo. E meus interlocutores, os meus alunos dizem, como já aconteceu em sala de aula, até de maneira jocosa e trágica, eu tentar delinear o que é fascismo e um aluno levantar a mão e dizer, então eu sou fascista. Então, percebe? É a falta de compreensão da gravidade da palavra ou do que significa essa palavra, da sua extensão, da sua linhagem histórica. Termino fazendo essa questão para você dizendo o seguinte: os nossos fascistas brasileiros, quando querem nos acusar de reduzir o debate, eles costumam logo dizer que a nossa maneira de reduzir o debate é chamá-los de homofóbicos, fascistas, não sei o quê, blá, 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 blá. Então, eles mesmos lidam com a palavra de uma maneira jocosa, porque sabem que essa palavra, por vezes, é desprovida da compreensão radical de quem nos ouve. Então, me preocupa muito o uso dessa palavra que, apesar de ter se tornado comum de uns tempos para cá no Brasil, é ainda desprovida de significado, de apropriação, de senso de gravidade. Então, ainda é eficiente, ou melhor, é eficiente usar essa palavra no debate público. E quando eu falo debate público, não é aqui entre nós. Eu falo debate público comezinho, diário, cotidiano. E a minha segunda questão, que está interligada com essa, e aí vou ser bem sucinto, é a seguinte: apesar das crises serem conexas, Vladimir, me permita fazer uma interpretação que eu extraio dessa tua fala, de outras falas que eu já ouvi. É a seguinte: apesar das crises serem conexas, me parece que o saldo, o resultado final, é uma crise psíquica mesmo. Estamos todos submetidos a uma crise geral, de ordem psíquica. Se é assim, que tipo de intervenção precisamos fazer? Que tipo de intervenção clínica para permanecer no vocabulário precisamos interpor? É uma intervenção que volta às nossas bases clássicas de lutas de classes ou uma outra que ainda não está formulada, já que essas crises conexas são relativamente novas? Tá, Obrigado, gente. tá. Então, Paulo, não, obrigado pelas tuas questões, acho que elas são muito importantes. Deixa eu pegar a primeira, então, primeiro, que é quando você fala, bem, mas qual a eficácia do uso do termo, afinal de contas? Porque eu tento mobilizá-lo para certos interlocutores, eles reagem de maneira cínica, eles reagem de maneira, falando, como se fosse uma palavra banalizada, falar, não, se é assim, então tudo bem. Eu diria assim, tem duas dimensões da questão. A primeira delas é sim, porque o debate público ele se constitui também entre nós. Não? Eu queria insistir na importância dessa dimensão, porque tem uma lógica de não usar o termo fascismo que consiste mais ou menos em dizer, bem, se eu não uso,
Então, eu consigo ter um espaço com outros interlocutores, por um lado, né? E também, se eu uso, eu perco o objeto. Eu tenho uma especificidade nesse momento, que não é exatamente fácil. Eu insistiria em usar por algumas razões. A primeira delas é para nomear o que pode estar nos esperando, né? Ou seja, é que você entre numa dinâmica tal de naturalização de processos de dessensibilização e violência, né, que vai em escala progressiva. Isso, pelo menos, nos deve nos lembrar que nós não sabemos qual é o final desse processo, né? Que esse processo pode ser, o seu final pode ser muito mais catastrófico. Porque, assim, há 20 anos atrás, a gente pensar que a gente estava nesse nível seria uma catástrofe insuportável. E a gente naturalizou isso que há 20 anos atrás seria impensável, né? Então, seja então o que pode ser daqui a 20 anos, né? Onde nós podemos estar em um processo no qual você vai acirrando os conflitos, entre outras coisas, porque além das crises que o capitalismo tem normalmente, agora você tem uma outra, que é uma crise de aceleração profunda vinculada à crise ecológica, né? Na qual você vai, digamos assim, destruindo possibilidades mínimas de vida, né, em um sistema cada vez mais acelerado, radicalizando, digamos assim, todos os processos, né, de processo de acumulação, de aceleração da decomposição da solidariedade social e coisas dessa natureza. Então, eu diria, é importante, primeiro por isso, você nomeia um horizonte possível bastante concreto, né, porque você vê as tendências muito claramente. Bem, o Mussolini, quando ele assume o poder, você não impõe um regime fascista de cara. Demora anos, né? Para você fazer uma espécie de dinâmica furtiva que vai minando paulatinamente certas garantias institucionais, até que chega uma hora que você já não tem mais possibilidade de reação, não tem mais espaço de reação. Então, isso é importante, por isso é o segundo ponto, ao nomear, é importante para a mobilização de nós mesmos. A gente possa saber, afinal de contas, qual o tipo de conflito no qual nós estamos e o que é necessário qual é a natureza do conflito político não só que nos aguarda, mas que está presente entre nós. Então, isso elimina algumas coisas. Por exemplo, de imaginar, não, mas é possível compor com certos setores, certo? De uma direita pertencente democrática, que pode ir para aquele lado, mas também pode ir para o outro, né? Então, que pode também sentar e conversar com todos esses atores. Então, eu diria, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que você levantou, que é muito interessante, que é falar, não, mas existe uma banalização do termo. Que é claro, ele foi utilizado em várias circunstâncias, né? E eu insistiria, primeira coisa, em fazer um uso analítico do termo, entrar no debate dessa forma, falar, não, ele é analítico por quê? Porque, afinal de contas, do que a gente está falando? Não é só um estigma, né? Quer dizer, porque a gente vai, todo esse processo que você está vendo, você permite, quase como uma espécie de afronta, né, que certos elementos não são só signos do fascismo, não é só você fazer assim, né? Tem muito mais coisa. É você admitir a indiferença social e a violência, digamos assim, que pode chegar a situações de genocídio como um elemento natural do processo. Natural do processo. Então, é claro que eu insistiria, porque uma dinâmica como essa vai entender primeiro uma coisa. ah, Tem setores da população onde, mais do que isso, a política nunca foi, nunca, em nenhum momento, a capacidade do diálogo. Ela nunca teve vinculada a qualquer coisa que a gente possa chamar de diálogo. É só numa distorção profunda de uma certa ideia edulcorada de tolerância que a gente poderia imaginar alguma dessa natureza. A política nunca foi diálogo, sabe por quê? Porque é uma colisão entre formas de vida distintas. Não é que nós temos posições políticas diferentes. Nós estamos vinculados a formas de vida distintas. E eu insistiria mais no seguinte elemento. É importante eliminar de uma vez por todas essa ideia de que a gente está com um problema de diálogo. Tenta fazer, tenta, né?
Tenta explicar para o sujeito que fez uma escolha fascista e continua, faça isso no almoço de domingo, né? Vá, tente em casa. O resultado, com certeza, vai ser uma catástrofe. Isso significa o quê? Significa que a gente fica assim com a possibilidade de, digamos, de modificar opiniões? Não, significa que a compreensão de que o eixo do embate não é sobre a forma comunicacional do diálogo, é sobre a forma da desconstituição dos afetos, é outra coisa, né? Ou seja, da mesma maneira como um processo analítico não é um processo baseado em diálogo, você não está dialogando com ninguém, né? Mas você está procurando o momento no qual um conflito de afetos aparece e você pode mobilizá-lo para que experiências de, sabe, de desorientação possam aparecer e o sujeito possa deixar emergir uma outra cadeia de associações, deixar emergir uma outra dinâmica que possa colocá-lo em um outro horizonte de perspectiva em relação a si mesmo, é algo que tem alguma coisa similar dentro do processo político. Você não vai conseguir. Claro, tem um setor que você tem algum tipo de diálogo, porque ele muda. Ele pode estar com você, pode também não estar em outro momento. Mas isso é um elemento mínimo do processo político. O outro, eu diria até porque, aí eu terminaria dizendo o seguinte, porque tem um equívoco sobre o que a gente pode esperar da política. A política, ela é um jogo de paralisia, mais do que qualquer outra coisa. Ela é um jogo no qual você paralisa o opositor. E você tem que conseguir paralisar o opositor, porque se você não paralisa, ele vai para cima de você. A ascensão do fascismo atual, ela tem entre as coisas pelo fato de que você não tem nenhum poder nenhum elemento contrapondo os discursos de ruptura e de transformação que o fascismo propõe, porque o fascismo é uma revolução, né? É uma revolução conservadora, mas é uma revolução. Eu já tive o desprazer, certo, de numa desses encontros aí dos conservadores, que é feito lá no Balneário Camboriú, né? Eu falei isso numa entrevista, e aí, de repente, me mandaram esse vídeo, né? O Eduardo Bolsonaro tinha botado lá. Olha o que o professor da USP falou, a gente está dentro de uma revolução. Eu pensei, puta merda, tudo bem, agora já foi. Mas, ou seja, mas quando, como dizia o Lacan, quando você recebe a sua mensagem do outro de forma invertida, é porque alguma coisa aconteceu. Então, eu diria, esse processo ele exige, entre outras coisas, que do campo opositor venha um entusiasmo que se contrapõe. E é isso que nos falta, mais do que qualquer outra coisa. Por isso eu costumo dizer, o problema maior agora somos nós. Exatamente por não ter esse entusiasmo, não consegue mais paralisar o jogo, né? Para segurar o outro do outro lado, né? Eu diria, por isso que eu costumo dizer, nos falta polarização. Não tem polarização, esse é o problema. Vejam, a gente acabou de ver uma eleição na Alemanha agora. As pessoas esqueceram um dado interessante. É a ascensão da polarização. Você teve a extrema-direita que subiu. E você teve a esquerda que subiu. Se você juntar os dois partidos de esquerda efetiva, é muito estranho, porque tem toda uma dinâmica anti-imigração, mas de toda forma é uma espécie de nacionalismo de esquerda impossível, mas de toda maneira. Você tem 14% em um e 20% no outro. Então, você tem uma dinâmica onde a polarização paralisa a desagregação. Essa que eu, né? Um pouco como o jogo de Guerra Fria. Se os dois tiverem mais ou menos o mesmo tamanho, a guerra não ocorre, né? Então, eu diria, talvez isso explicite uma, uma necessidade de transformação, eu diria, do nosso horizonte, o que significa nossa intervenção possível, né? E a tua segunda questão era, me lembra rapidamente, só. Eu considero que o saldo geral das crises conexas é a crise psíquica geral. Qual o tipo Claro, de intervenção? sim. Eu diria o seguinte: o saldo, é um dos saldos possíveis, é o que eu queria até defender com vocês, né, nesse nosso encontro, no ano próximo, é que o que essa crise psíquica demonstra? Demonstra, entre outras coisas, que o indivíduo moderno ele não é um esteio contra o autoritarismo. Ele é uma peça fundamental da sociedade autoritária.
Esse indivíduo moderno, ele nunca teve, sabe, nesse horizonte habermasiano, sabe, da opinião pública livre, né? Quando ele falamos de mudança estrutural da esfera pública, né? Fala lá, mas você tem um momento de ascensão da individualidade liberal, onde a circulação da opinião pública, a construção de uma espécie de senso comum, onde é possível, então, posições distintas, diferentes, né, que vai ser uma base, entre outras coisas, uma espécie de comunidade possível democrática. Isso nunca ocorreu. O indivíduo moderno, ele era um indivíduo que era liberal dentro de casa e era o colonizador fora de casa. Ele era o indivíduo que nos espaços de alta visibilidade, ele podia aparecer como aquele que era capaz, de uma certa maneira, de circular, de fazer circular essa tolerância do conflito de interesses, mas no fundo, quer dizer, mas fora dele, em outra dimensão de jogo, ele sempre usou uma lógica dual. Sempre usou essa lógica própria do cinismo, que é a dualidade, né? Só que é uma dualidade geograficamente organizada. Esse mesmo era o colono violento nas colônias, né? Era aquele que era incapaz entre outras coisas, se deixar tocar por formas de vida que lhe colocavam outras possibilidades de existência. Então ele sempre foi agressivo. Ele sempre foi segregador. Esse é um elemento constituinte da sua história, né? Então, não é à toa que esse indivíduo moderno, em situações de crise profunda, ele mostra a sua versão terrorista. A sua versão terrorista é o fascismo. Então, o fascismo não é um contraponto à sociedade dos indivíduos. Ele é uma das realizações possíveis dessa sociedade dos indivíduos. Então, se isso é verdade, não cabe, em hipótese alguma, a nós a tentar defender o horizonte das liberdades individuais ou qualquer coisa parecida. Trata-se de entender que a única resposta possível contra esse tipo de dinâmica é a abertura à criação de outras formas de subjetividade, né? Uma subjetividade que seja capaz de desconfiar de si mesma, que ela ainda não existe, desconfiar, seja capaz de desconfiar das suas próprias, do seu próprio horizonte, de, afinal de contas, o que ele entendia por liberdade, né? Então, porque, é claro, você tem essa ideia liberal de que, afinal de contas, o indivíduo ele consegue, de uma certa maneira, ser o esteio contra a ação do Estado, o esteio contra a ação de instituições que nos colonizariam. Só que ele faz isso em nome da pior de todas as instituições, que é o capital, que ele é do qual ele é o decalque imediato. Ele é o decalque imediato dessa racionalidade econômica. Desde o início, isso era uma potencialidade imanente que foi ganhando força cada vez mais, a ponto de agora ele ser uma figura desse processo. Então, ele se submete ao horizonte. Por isso que ele é a instância inseparável dos seus próprios sofrimentos. É um horizonte onde ele se autoavalia sobre a forma da performance, sobre a forma do impacto, sobre a forma ah, da, ah, da rentabilidade, do rendimento, certo? Então, ou seja, sobre todo o vocabulário econômico de autoavaliação, que não só ele é impossível de ser aplicado à experiência de um sujeito, porque só sob essa forma de que, bem, se você está sob a lógica da performance, se está sob a lógica da rentabilidade, se está sob a lógica do impacto, está sob a lógica do rendimento, você pode ter certeza absoluta que você vai estar sempre inadequado. Certeza absoluta que você nunca vai conseguir realizar, né, aquilo digamos, não só o seu ideal, mas a sua gramática te exige, né? Então, eu diria, há uma questão política importante que consiste, entre outras coisas, em politizar as estruturas da subjetividade, que é um elemento talvez importante, que é um elemento entre vários outros importantes dentro desse processo. E eu insistiria, dentro dessa discussão que eu estava querendo falar com vocês sobre a crise psíquica, que é uma maneira de também evitar uma psicologização do campo das lutas políticas. Ouvir como você tem estruturas psíquicas, sentimentos, emoções, afetos psíquicos que são constituídos, que não são a causa do processo, né? Eles são efeito nefasto desse processo. Quer dizer, todas as dinâmicas segregadoras, certo? A gente pode, você percebe, eles são
Por que que eles ampliam-se de uma maneira tão brutal no momento como esse? Porque a lógica é da sobrevivência. Porque você tem uma decomposição do horizonte de solidariedade social, na qual, bem, então, qual é o elemento que vai me permitir sobreviver? Né? Então, se é isso, se esse é um dado importante, então, é claro, a gente não vai conseguir mobilizar ninguém dentro desse horizonte, mas eu insistiria, a possibilidade de colocar em circulação, certo? A realidade de transformações concretas na vida social, certo? Se torna um imperativo cada vez mais urgente, né? Vamos fazer mais uma pergunta, porque já estourou o tempo, eu não queria pegar muito de vocês. Se tiver. É isso que isso que eu ia falar. Eu sugeria de fazer duas, fazer uma rodada. Tá, então faz duas A pessoas. gente chama o Osíris e o Rodrigo, que eram os primeiros da fila, e a partir do Kevin, gente, a gente guarda para amanhã, pode ser? Só para não Pode, avançar muito? pode começar com questões, se vocês quiserem. Tá Tá. bem. Ah, beleza, tá bom, mas vamos lá. Osíris e Rodrigo, e depois a gente fecha com o Vladimir. Oi, gente, boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim. Eu vou tentar formular isso da maneira mais breve e sucinta possível. Eu ouvi muita coisa aqui que o Vladimir falou, já amarrou com algumas reflexões. Eu sou jornalista, passei boa parte da minha carreira no movimento sindical, como jornalista sindical, e hoje sou estudante de psicologia. E duas angústias me acompanham nessas duas caminhadas, né? Na caminhada sindical, nas minhas experiências, uma das reflexões que mais me pegou foi quando eu começo a perceber a fragmentação de um campo e a perda de uma identidade que, para mim, parecia aglutinadora durante muitos anos na construção das lutas sociais, que era a identidade do trabalhador. A ideia de que o trabalhador, como uma identidade aglutinadora, organizou boa parte das lutas sociais do século XX, que essa identidade já não existia mais da mesma forma e que acabou se fragmentando numa ideia de identitarismo e numa discussão sobre né, como isso vai para o horizonte do indivíduo e não mais a algo que nos aglutine, né? É, é, eu gostaria de saber do Vladimir se essa formulação ela realmente encontra algum eco nessa construção desse horizonte do fascismo colocado, até que ponto essa esfacelação de uma identidade aglutinadora tem um papel. E como estudante de psicologia, uma das angústias que eu tenho é justamente como abordar essa nova, não vou dizer novo, mas essa multiplicidade de sofrimento que se apresenta dentro dessa realidade atual. Como a gente, quais são os limites, inclusive, das psis em geral, né, com relação a tentar, de alguma maneira, atenuar esses sofrimentos para a manutenção dessa estrutura, e quais são os instrumentos ou as abordagens que a gente pode começar a refletir sobre para poder trabalhar essa conjuntura que possa, né, digamos, politizar as psis, não psicologizar a política, como você colocou. Tá. Maravilha, obrigado, Ziz. Obrigada. Rodrigo. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade da pergunta. Professor, eu tenho lido muitos seus livros, textos de artigos, visto suas entrevistas e você tem falado muito em gramática. Eu perguntaria o seguinte, se para você a primeira coisa a fazer não seria exatamente a elaboração, né, por parte da esquerda de uma nova gramática, uma gramática capaz de sobrepujar essa gramática da razão econômica. E uma segunda coisa bem rápida, assim, se o senhor tem alguma opinião formada sobre o porquê dessa noção de capital econômico e dessa gramática neoliberal como um todo ter sido assim integralizada, né, internalizada com tanta facilidade de forma tão pacífica. Obrigado, Rodrigo. Eu vou começar pela sua, porque ela é um pouco mais fácil, que eu diria o seguinte. Quando eu falo em gramática, eu penso basicamente no seguinte fato.
entre todas as crises que nós conhecemos, crise econômica, crise política, demográfica, social, ecológica, psíquica, existe uma que a gente pode chamar de crise epistêmica. E ela também é um elemento muito importante, ou seja, o que que é crise epistêmica? É quando você perde as condições de possibilidade de tematizar a experiência. Há uma gramática, uma coisa que chama gramática social. Gramática social é como uma sociedade organiza suas condições de possibilidade de experiência, né? Ela define uma sintaxe, ela define um modo de categorização, ela define uma estrutura, ela define formas de classificação, ela define quem pode falar em qual lugar, né? Ela define também os lugares dos sujeitos. Tudo isso define o lugar de enunciação, entendeu? Então, ela define a sintaxe de enunciação, o lugar de enunciação, certo? O sujeito de enunciação. Então, tudo isso compõe uma gramática. Em certas situações de crise, certo? Essa gramática ela entra em questionamento, né, por todos os lados. Então você tem duas coisas: você pode defendê-la de forma cada vez mais brutalizada, exatamente para silenciar os questionamentos, ou você pode colocar esses questionamentos em circulação. Um elemento interessante é que a política ela não é feita só com promessas de melhor redistribuição. Ela é feita também com dinâmicas, digamos, de reconhecimento social. E esse reconhecimento não diz respeito só ao fato de que eu vou dar voz àquelas pessoas que não tinham mais voz. Não, tem uma dimensão ainda mais profunda. Eu vou questionar o que voz significa. Eu vou recompor o que pode significar uma voz, né? Eu vou fazer uma... Você percebe? Não é só eu vou colocar mais pessoas dentro da mesma estrutura. Não, eu vou fazer a estrutura desabar para que uma outra estrutura possa vir ao lugar. Então, efetivamente, é uma experiência de mundo que é colocada em questão, porque não foi só uma injustiça econômica que nos colocou nesse lugar, né? Eu insisti para vocês, percebam como você tem uma dinâmica, essa ideia de que, bem, há uma dinâmica do esclarecimento que poderia ser realizada em fascismo, consiste em dizer, olha o que os nossos valores fizeram. Olha o que os nossos valores emancipatórios fizeram. Então tem um problema que é um pouco mais profundo do que simplesmente, afinal de contas, nós não conseguimos fazer uma distribuição mais adequada. Não, tem um problema mais profundo sobre qual foi a ordem que organizou, inclusive, o nosso discurso, em larga medida, né, de transformação. Então, quer dizer, o que nós entendemos até agora por emancipação? Isso é um dado importante, um aprofundamento importante. E ainda mais num momento como o atual, onde eu insistiria, você falou sobre a questão da esquerda, eu já insisti em outras circunstâncias. A esquerda perdeu até mesmo sua gramática de luta. Isso é muito mais grave do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. A gente utiliza o discurso daqueles contra o qual nós combatemos. Eu falei sobre a questão, posso pegar milhões de exemplos, eu falei sobre aquela questão do empreendimento, né? Empreendedorismo. O que a gente está vendo agora? A naturalização progressista da ideia de empreendedorismo, né? Ou seja, a naturalização progressista da guerra civil, que essa noção pressupõe, que ela tá embutida, na qual ela está totalmente embutida. O que mostra uma coisa muito simples. A gente vai perdendo até na nossa língua, a gente vai perdendo até na nossa linguagem. Então, você não tem nem como convencer ninguém que você tem uma sociedade realmente alternativa em vista, né? Então, talvez uma maneira de responder um pouco a tua questão é dessa forma, ou seja, insistindo. Há efetivamente uma compreensão de que a política é uma compreensão, como dizia o velho Mayakovsky, né? Ele dizia mais ou menos o seguinte: não há arte revolucionária sem forma revolucionária, e também não há política revolucionária sem arte revolucionária, logo não há política revolucionária sem forma revolucionária. É isso. Ah, mas você não consegue mais comunicar com ninguém. Isso não é verdade. Nunca aconteceu assim historicamente. Nunca aconteceu, né? Porque, na verdade, a gente conseguia muito bem problematizar esses espaços e continuar fazendo política. Por quê? Não é porque não era uma questão sobre o que você dizia, mas o que você fazia. Quer dizer, a questão é, as pessoas podem pensar, mas olha o que se faz quando eles têm o poder, né? Só que a questão interessante é o que nós fazemos então agora, quando a gente está em situação de poder, a não ser ficar, de uma certa maneira, mostrando a nossa impotência por todos os lados, a todo momento. Quer dizer, que a gente vira uma espécie de o apóstolo da nossa própria impotência. Falando, não, mas a gente não consegue, não, mas tem isso.
mas tem essas restrições, mas a correlação de forças não permite. Bem, isso é pior, isso é verdadeira falta de comunicação, eu diria, né? Em relação à tua questão. Em relação à questão do Osíris, eu diria o seguinte, Osíris. O Adorno tem uma colocação muito boa sobre esse problema que você levantou, que não é que não existe mais lutas de classe, é que muito pelo contrário, eles se acirraram, inclusive. Isso eu já estava falando nos anos 60, que era um momento onde o capitalismo parecia, digamos assim, realizar melhor suas promessas, né? De integração, de parceria e coisas dessa natureza, né? Mas ele falava, não é que não tem luta de classe, é que as lutas de classe não se dão mais no horizonte de consciência de classe. É uma luta de classe sem consciência de classe. E aí tem toda uma questão para entender por que que a consciência de classe se decompõe já nos anos 60, né? E só vai se aprofundando nesse processo. Ela não tem mais lugar, ela não tem mais função, né? Ela é um elemento obsoleto. Eu diria o seguinte, né? Digo um pouco devagar nessa questão, porque talvez a gente seja obrigado a admitir que foi exatamente com conceitos como esse que foi um momento de mais intensidade de lutas sociais e foi talvez o único momento onde o capitalismo realmente teve medo de uma força oposta, né? Então, é importante a gente. Não é uma questão de passadismo nesse sentido, mas é uma questão de tentar entender o que se produzia dentro desse horizonte. Que tipo de, sabe, que tipo de aliança, de experiência comum produzia, né? Bem, hoje virou um pouco moda a crítica do chamado identitarismo. Eu tenho críticas ao uso da noção de identidade política, não são essas, né? Que normalmente vocês vão ouvir. Eu vou até poder trabalhar isso no nosso encontro amanhã, né? Até porque problema de identitarismo existe em todas as lutas políticas possíveis, né? Existe luta de classe identitária, existem lutas nacionais identitárias, existem lutas proletárias identitárias, todas são, ou seja, o problema é que a gente utiliza para um tipo só de luta social. E tem toda uma questão para se entender por que que isso acontece. Mas, de toda forma, eu digo isso para insistir. Há uma questão efetiva, assim, né? Importante a ser colocada, que é quais serão as novas figuras do comum, do da luta comum, do espaço comum, da identificação comum. E o que essas novas figuras elas vão precisar responder para que elas consigam ter efetivamente enraizamento. Mas isso, para além da discussão, que isso botaria mais 10 minutos de conversa, pelo menos, eu insistiria. Isso nos aparece como uma tarefa do nosso tempo, né? O nosso tempo bem, lutas de classe, se tem um tempo que mostra a sua realidade, é o nosso. Ao ponto a gente vê uma dinâmica de luta de classe que se funciona como processo de acumulação, aceleração das dinâmicas de acumulação, certo? E das dinâmicas de pauperização ao mesmo tempo, né? Mesmo em situações de crise, mesmo em crise pandêmica, mesmo em crise ecológica, você tem essa preservação do núcleo estruturante da luta de classe, que é a sustentação. O capital, ele não é dinheiro acumulado, ele não é uma estrutura. O capital é uma classe que sabe defender muito bem seus interesses, né? E que articula muito bem seus interesses, né? E que não tem perdido há muito tempo. Como dizia Warren Buffett, um, um, um integrante mor desta classe, né? A luta de classe existe, só que tem um detalhe: a minha está vencendo, né? Então, eu diria, dentro desse horizonte, se coloca uma questão que a gente pode discutir no nosso encontro amanhã, que é quais são as condições para a emergência de um comum à altura das singularidades, das subjetividades políticas atuais. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Eu tenho duas perguntas bem breves. No Anti-Édipo, o Deleuze e Guattari falam, né? As massas não foram enganadas, elas desejaram fascismo. Eu queria saber se isso continua válido para o autoritarismo atual. Isto é, se esse autoritarismo atual ele também é uma produção de desejo. Segundo, numa entrevista relativamente recente,
você disse que a primeira palavra do pensamento é o não. Eu queria saber o que isso significa, né, se é um raciocínio hegeliano, e se essa sua reflexão caberia aqui neste debate. Era só isso mesmo. Minha pergunta também é breve. Boa noite a todos. Vladimir, sempre é bom ouvir você. Eu sou professor universitário. Para além desse bom de diagnósticos, né, que a gente mencionou ontem, né, a minha pergunta é o seguinte: o papel das universidades nessa fábrica aí de subjetividades individualizantes, né? Porque a gente tem observado nas universidades esse culto à performance, esse modelo neoliberal, né? A gente observa muito esse modelo, principalmente em programas, por exemplo, de pós-graduação. Então, eu queria saber que você falasse um pouco sobre essa questão. Se você enxerga esse panorama dentro das universidades e como que a gente pode desmontar isso. Bom, primeiro eu queria parabenizar o professor Vladimir e a organização do curso, assim, né? Maravilhoso, né? Meu nome, na verdade, é Danitza, eu falo aqui de Porto Alegre, e para mim é um alívio, né? E uma esperança, né? Ouvir ter esse espaço, né? Que ele, para mim, é desalienante. Eu sou médica, psiquiatra, psicoterapeuta de orientação analítica, e eu fui do comportamento das emoções para a molécula, né? Eu sou neurocientista também, né? E, né? Então, assim, essa minha própria trajetória, na verdade, ela traz a minha inquietação, né? E meu dilema dos últimos tempos, né? Que é acho que esse assunto, ele é assustador, mas ele é muito necessário. O que eu tenho visto, então, ao longo desses anos de clínica, né? Eu começo lá e, hospital psiquiátrico, aquela estrutura, neurose, psicose, mas daqui a pouco isso começa a mudar. E a mim, eu sou, então, eminentemente clínica, prática, mas eu também tenho todo um lado de pesquisa. E, assim, as estruturas, os tratamentos, eles começam a ficar inabordáveis, assim, pelo menos dentro, né, da maneira como eu enxergo que eu devo trabalhar. E isso, eu comecei a procurar, não, mas então vamos atrás da molécula, vamos entender, vamos estudar a economia, não sei o quê. Tá. E isso começa a mudar ali a partir de 2010, assim, né? E o que começa a mudar, né? Porque eu presto atenção nas estruturas, né? Porque é a maneira que a gente consegue fazer um diagnóstico e, a partir disso, então, montar um plano, né? Entrando na história da guerra, um plano de ataque, né? Dentro da estrutura fascista. Eu anotei aqui, porque senão eu falo muito, daqui a pouco me perco. E assim, então começa a mudar ali em 2010, e essas estruturas, então, né, psíquicas, bom, hoje em dia não tem mais o paciente neurótico, assim, o paciente psicótico, quer dizer, tem, mas né, uma quantidade, parece que uma estatística menor. E assim, isso se acentuou, assim, de uma maneira brutal na pandemia, e aqui no sul, né, a gente teve ainda enchente, então isso assim não sei se existe essa palavra, se exponencializou, ficou exponencial esse crescimento. E o que eu vejo, assim, tá, eu vou fazer essa introdução para chegar ali na minha dúvida, professor, tá, mas assim, o que eu vejo, tá, dos principais pontos de mudança nas estruturas, é primeiro o caráter da individuação. Então, tem momentos que eu tenho um King Kong na minha frente, assim, que é uma pessoa de 15 metros, né? Daqui a pouco eu tenho um sujeito que não é mais que ele está fundido, né? E isso, às vezes, é na mesma pessoa, na mesma sessão e tal. Então, assim, mudou a estrutura, tá? Mudou a estrutura do sofrimento. Então, como eu estava, né, trazendo aqui, o sofrimento ele não tem mais um caráter somente neurótico, psicótico, ele tem um caráter paradoxal, né? E a gramática é impressionante, assim, mas a gramática, eu fico prestando atenção nesses detalhes, né? Então, eu tenho pacientes que me dizem assim, e às vezes eu mesmo, né? Porque assim, pode ser que às vezes a pessoa se atrapalhe e tal, enfim, né? Mas eles chegam assim, e aí, como nós estamos? Nós. Nós? Como nós? Eu, né? Tu. E isso se repete. Esses dias uma paciente mandou uma mensagem assim, e aí, pode mandar a receita que nós estamos tomando, a receita da medicação que nós estamos tomando? Não, eu não estou tomando medicação, a tua medicação.
Ai, que resposta agressiva. E ela já tinha falado isso inúmeras vezes, não foi assim, uma fala. Então, veja, né? Tem essa mudança na própria maneira de comunicar, de se ver como um indivíduo e, claro, e, portanto, de interpretar o outro. Olha, que lambança, né? Para quem tem que resolver isso. E aí eu vejo assim, tanto uma mudança estrutural na lógica do pensamento, né, o duplo pensamento, esse pensamento paradoxal, que, por exemplo, ele se expressa, né, o paciente vem e me pede ajuda, mas ele não pode receber ajuda, porque ele tem que ser autossuficiente, né? E aí a gente fica nessa Desculpa, loucura. Danitza, desculpa, eu vou ter que te interromper. A gente tem Não, eu muito vou pouco terminar. tempo, Bom, são muitas pessoas não, para então, conversar. Desculpa, acho que você tem desculpa, que mas fazer mas um então eu vou. resumo. Tá. Então, assim, eu só trouxe essa estrutura porque, assim, qual é a minha dúvida, tá? Assim, isso é uma estrutura que denota uma experiência traumática, ou muitas experiências traumáticas, ou a gente está lidando com hordas de perversos e ou sociopatas, tá? Dentro do ponto de vista estrutural, tá? Assim, então eu trouxe tudo isso. Como é que aborda isso? Assim, se é claro, eu sei que não vai ter resposta, né? Mas a diferença, né? É uma estrutura traumática? É uma estrutura sociopática? Tá. Porque aí entra no cinismo, né? Na questão do cinismo, né? O cinismo levaria à sociopatia, Uhum. ou são ambas que ficam ali num shift, né? Cambiando, assim, conforme. Então, Enfim, olha, desculpa, gente, eu não tem problema. falo. Eu vou, então, deixa eu pegar primeiro a pergunta do Kevin, as duas perguntas do Kevin. Kevin levanta essa colocação do Deleuze e Guattari, de que as massas elas desejaram o fascismo, e é isso que é necessário explicar. Essa colocação do Guattari, ela, na verdade, é uma maneira que eles têm de recuperar um problema que está lá no Lavoisier, que é a ideia de que o problema fundamental da filosofia política é entender as modalidades de adesão à sua própria servidão. Daí a tese da servidão voluntária, entender como as pessoas participam na sua própria servidão, porque se elas não participassem da sua própria servidão, as dinâmicas de sujeição elas se paralisariam, porque não há, do ponto de vista da conjugação de forças, não há nenhuma possibilidade de fazer algum tipo, digamos, de comparação de força entre a força da massa e a força digamos assim, dos detentores do poder que a subjugam, né? E esse é um problema que aparece no Reich também. O Reich coloca um problema muito parecido. Ele fala, olha, a reflexão sobre a psicologia do fascismo é tentar entender isso. Como é que as massas participam da sua própria servidão? Como é que elas desejam sua própria servidão, né? E, bem, uma das questões fundamentais, uma das respostas que estão presentes é, de uma certa maneira, ela deve se beneficiar dessa dinâmica. Ou ela deve esperar benefícios por essa dinâmica. Então, qual é o benefício que ela espera? Qual é a representação de acolhimento que o poder ele é capaz de mobilizar? Qual é a representação de proteção que o poder é capaz de mobilizar, né? Então, porque, afinal de contas, nenhum poder se dá só pela mera coerção, né? Isso é um elemento, um tópico importante do pensamento freudiano. Não há poder sem demanda de amor. Para que o poder possa funcionar, as figuras do poder possam funcionar, é necessário que, de uma certa maneira, elas sejam capazes de responder em algum nível uma demanda de amor. Porque é necessário que elas se internalizem no sujeito, senão elas não funcionam. E para que elas possam se internalizar, porque isso algo que você encontra já o Foucault insistindo, olha, se o poder não se internalizar, é necessário entender como é que a disciplina se internaliza. Porque se ela não se internalizar, a primeiro momento que eu viro os olhos, a pessoa escapa. Mas ela precisa ter um sistema que é um sistema tipo panóptico, né? Ela tem que se ver a todo momento vista. Como é que ela se vê a todo momento vista? Esse olhar tem que estar dentro dela. Ela tem que ser o seu próprio juiz. Ela tem que ser o seu próprio, ela tem que ser o seu próprio avaliador. Ela tem que ser a sua própria autoridade. Ela tem que estar lá de uma maneira ou de outra. Então, daí essa ideia, para que ela esteja lá, é necessário entender, quer dizer, qual que é a dinâmica do desejo que me faz investir
nesse tipo de figura? Essa me parece a questão central, né? Ah, Você colocou uma outra questão que é sobre a função da negação no interior desse processo, né? Você é perguntado onde você falou, eu falei num dado momento, e o não era a primeira palavra que nos leva a pensar, né? Eu tenderia a dizer, dentro desse contexto, mais ou menos o seguinte: eu sou daqueles que acreditam que há uma reflexão sobre a função crítica da negatividade como um elemento importante para a reorientação do pensamento crítico dentro de uma situação como a nossa. O que significa a função crítica da negatividade? Significa em que condições, né, é possível entender a negatividade não só como uma força de recusa, uma expressão de privação, ou com alguma maneira, uma expressão de ressentimento, alguma coisa dessa natureza, mas como uma potência de criação. Em que sentido uma potência de criação? Certo? A potência de criação que entende que aquilo que poderia ser diferente ainda não começou. Aquilo que poderia, de uma certa maneira, responder a uma sociedade reconciliada com as suas potências de singularidade, precisa inicialmente passar pela compreensão de que nos falta língua atualmente. Nos falta língua, e esse faltar língua não é simplesmente a declaração de uma impotência, mas a compreensão de que há um limite muito claramente imposto no outro que me faz falar, no outro que me fornece uma gramática na qual eu poderia falar, né? Então, por isso, essa insistência de que, bem, inclusive, há situações políticas muito claras onde o dizer não é o elemento constituinte. Não só no sentido de que são situações nas quais eu recuso alguma coisa que vem do poder, né? Mas situações nas quais eu afirmo muito claramente, certo, uma necessidade de desconstituição, digamos, da gramática política que nos orienta, né? Que eu questiono isso no sentido mais forte, né? Eu acho que esse é um ponto importante a ser levantado. A questão do Éder sobre a universidade e modelo neoliberal, veja, dentro de uma dinâmica neoliberal, todas as instituições, elas tendem, cada uma à sua maneira, a operar sob a mesma lógica. Então, claro que com intensidades variáveis, são conflitos distintos no interior dessas instituições, mas, bem, o que é próprio do neoliberalismo é ser um modelo de gestão social, não ser simplesmente um modelo de gestão econômica, não falar simplesmente sobre processos de racionalidade econômica, mas insistir sobre como a sociedade deve ser reconstruída a partir da forma empresa, que começa, de uma maneira ou de outra, a colonizar a universidade, a escola, o hospital, a família, certo? E todas as outras instituições a igreja, e todas as outras instituições que nós conhecemos, certo? Então, daí essa ideia, que talvez seja interessante do Foucault, falar, olha, a verdadeira reificação se dá não pela generalização da forma mercadoria, mas pela generalização da forma empresa. Forma empresa aparece como uma forma de racionalidade para toda e qualquer instituição, inclusive para o eu, que é uma instituição social, entre qualquer outra coisa, antes de qualquer outra coisa, né? Então, a universidade não poderia estar imune a isso. Só que a universidade ela tem uma possibilidade. A universidade ela tem a possibilidade de entender que ela é, ao mesmo tempo, uma parte do problema e uma procura da solução. E a procura da solução só vai poder existir se ela admitir que ela é uma parte do problema. Então, e essa parte do problema, ela é constituinte da história das universidades. A universidade moderna, ela se constituiu, se a gente admitir esse modelo Humboldtiano de universidade, que seria, né, que apareceria lá no começo do século XIX, é sempre bom lembrar que a universidade aparece como um dispositivo social contra-revolucionário. O problema fundamental que a universidade tenta responder não é como é que eu faço para criar um quadro mais humanista de saberes e tal. Isso é o que ela fala para si mesma. Porque, na verdade, o que acontece é, se a gente pensar no solo europeu, a Revolução Francesa, ela significou uma aliança entre classes subalternas e classes intelectuais
explosiva e revolucionária. Bem, um problema central dentro das dinâmicas da restauração era como impedir que isso acontecesse de novo. E a universidade aparece para isso, para transformar a classe intelectual em funcionário público. E com isso uma força de paralisia da sedição. Em países como os nossos países latino-americanos, a universidade ela desempenhou, inclusive, uma função suplementar além dessa, né? Por exemplo, você pega o que foi a primeira universidade fundada na América, é a Universidade de São Marco, né, no que hoje é o Peru. Foi 1585, se eu não me engano, né, alguma coisa por aí. E, é claro, ela é muito interessante, ela é fundada logo após a queda do Império Inca. Uma das razões da universidade era permitir um processo de apagamento e desqualificação de toda da tecnodiversidade que era a marca daquela região, da complexidade. Quer dizer, você caricaturiza, você elimina a complexidade das cosmovisões que compunham setores insurrecionais, né? E anticoloniais, já naquele momento, né? Então, veja, a universidade tem essa característica, isso está dentro da sua história. E o fato de que dentro de um processo de ascensão neoliberal, ela vai reconstituindo de maneira muito rápida, inclusive, né? São os processos de funcionamento, de gestão, internalizando essa lógica, não é nada estranho. Só que, mais uma vez, o problema de você lidar com a classe intelectual é que ela é, ela é mais ingovernável do que parece, porque ela é composta de várias matrizes, né? Ela é composta de matrizes tradicionais, de gestores do poder, ela é composta de matrizes, digamos, de ascensão social devido à consolidação da universidade como universidade de massa, então que trazem suas tradições de luta, suas experiências sociais, certo? Ela é composta daqueles de traidores da sua própria classe, então você tem uma composição heteróclita. Isso dá à universidade pública um tensionamento que lhe é próprio. Insistiria um pouco nisso. E, por fim, a questão da Nitsa, é uma questão efetivamente importante. Você insiste sobre, bem, a dificuldade de conseguir classificar, digamos, as demandas que aparecem no interior do processo clínico a partir do quadro tradicional de estruturas que nós conhecemos. E digamos, essa impressão de você tem uma espécie de sujeito em estruturas variáveis, como você mesmo colocou, né? Quer dizer, como se isso significa o quê? Significa que a gente está diante de subjetividades pós-traumáticas, né? Então, que de uma maneira ou de outra, ela não, inclusive, impede a consolidação clara de um tipo de estrutura, ou talvez a gente poderia colocar uma questão interessante aí, né? Tem várias questões, né? Mas talvez uma que eu colocaria existe uma tese, sociologia, digamos, da clínica, que consiste em dizer, bem, o processo de consolidação das sociedades neoliberais implicou, entre outras coisas, mudanças radicais na nossa forma de classificar pessoas. Uma delas é a figura da neurose. Ela vai saindo de cena, não só porque você tem uma tentativa de eliminar a ideia de conflito como elemento constitutivo das subjetividades, mas também por uma questão social, porque ela efetivamente vai saindo um pouco de cena. Por que ela vai saindo um pouco de cena? Porque a neurose ela precisa de uma sociedade na qual o proibido e o permitido é o eixo central de tensionamento da relação dos sujeitos à norma. Ou seja, uma sociedade onde, em última instância, é a relação à lei que é o problema central. Então, daí essa dinâmica neurótica clássica de você cinde o sujeito entre o espaço de enunciação do desejo e o espaço de sujeição à lei. Então, você estabelece, por isso a ideia do recalque como elemento importante, por isso essa ideia da clivagem do aparelho psíquico como elemento importante, né? Porque é uma dinâmica do proibido e do permitido. Por isso essa
esse investimento libidinal nas figuras de autoridade, que é tipo da neurologia obsessiva, que é a maneira de escapar fazer com que um elemento erótico, digamos assim, libidinal, ele possa ser reconhecido no interior da relação à lei. Então, você tem esse quadro mais ou menos tradicional para nós, que vai paulatinamente dando lugar a um outro tipo de dinâmica. E não é essa dinâmica onde o permitido e o proibido é fundamental, não é a dinâmica da relação à lei. É a dinâmica da potência e da impotência. A dinâmica de um super-eu, que não é o super-eu repressor tradicional, mas é um super-eu de injunção contínua da satisfação. Então, o que faz com que, é claro, toda a impossibilidade de integração não se dê agora com um conflito em relação à lei, mas se dê como uma implosão depressiva do sujeito, uma impotência assumida do sujeito. Então, isso faz com que os quadros, essas figuras tradicionais, elas desapareçam um pouco. E aí, para vir essas figuras clássicas dos transtornos narcísicos, ou dos transtornos borderlines, que, entre outras coisas, respondem melhor ao tipo de fenômeno que você descreveu, né? Que é essa forma de instabilidade, que parece que você tem 2, 3, 4 tipos de orientação para a ação em funcionamento, né? Mais ou menos ao mesmo tempo. Desculpa, só vou te interromper aqui, na verdade eu não consegui, mas na verdade não está falando de estruturas borderline, mas assim, de um outro tipo de patologia, que na verdade você passa o dia inteiro atendendo violência que o sujeito sofre de fora, e ele tem uma compreensão da realidade diferente. Então, não é borderline, não é... Claro que eles ficam depressivos, mas assim, a clínica hoje é atendimento de assédio, de violência, 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 entendeu? E se Mas for enfim, esse caso, Denise, talvez seja o caso de se perguntar o seguinte: talvez tenha um elemento interessante, que é, mas talvez fosse impossível não ser assim em uma sociedade onde as estruturas fundamentais de solidariedade foram decompostas. Então, sendo as estruturas de solidariedade decompostas, ampliando digamos assim, a autopercepção de um isolamento funcional muito grande, então não há nenhuma possibilidade de defesa dos sujeitos. Posso dar um exemplo que talvez seja interessante. Por exemplo, você está dentro de um processo clínico onde você tem um paciente que traz muito a sua incapacidade de conseguir se sustentar no interior de uma relação de trabalho. Não porque ele é incapaz de trabalhar, mas porque a violência do trabalho é vivenciada como um elemento contínuo e constante, né? Quer dizer, a violência dos chefes que não levam em conta aquilo que ele procura fazer, aquilo que ele procura, digamos, os horizontes que ele procura ser reconhecidos, a violência de você não se perceber que você não tem nenhum apoio entre as pessoas que estão no mesmo nível que você, e que você, inclusive, pode ser atacado por essas mesmas pessoas. Ou seja, você tem uma sensibilidade extrema a um certo tipo de violência social que circula. Bem, aumentou o grau de violência, ou, na verdade, você perdeu barreiras de defesa? Porque numa situação outra, você poderia mobilizar barreiras de defesa, né? Então, não, tem um problema, eu chamo o sindicato, vai regular, né? Mas nós estamos todos, a gente não está cada um lutando contra si, entendeu? Dentro desse horizonte. Então, eu não preciso necessariamente te ver imediatamente como alguém que não está do meu lado, porque não tem ninguém do meu lado, né? Então, ao contrário, eu posso fazer apelo a algum tipo de microestrutura de solidariedade, né? Então, ou seja, como esses elementos foram decompostos, então eu diria que é natural que os sujeitos se sintam violentados por todos os lados todo momento. Isso talvez explicite um elemento importante, porque isso talvez explicite a natureza, digamos assim, do acirramento do sofrimento psíquico. Ou seja, um exemplo interessante nisso, né? Quer dizer, mais uma vez, essas estruturas de proteção comunitária, não que elas conseguissem livrar os sujeitos do seu sofrimento psíquico, mas elas conseguiam diminuir a passagem imediata de sofrimento social e sofrimento psíquico, né? Ela conseguia sustentar, porque ela prometia uma coisa do tipo, não,
mas esse sofrimento social do desemprego, da violência no interior do universo do trabalho, por exemplo, que eu estava utilizando, ele pode continuar sendo vivenciado é, é, quase que exclusivamente como uma tensão social, e uma tensão, e não como uma destruição psicológica, que é o que acontece hoje. Ok? Mas então, perfeito, mas o dilema é assim, é que, né, no momento que tu transforma as relações de solidariedade em competição, o próprio terapeuta, que já não é mais aquele outro modelo, ele se torna um alvo tanto de agressividade de paranoia, né? E é essa impossibilidade. Mas, enfim, obrigada pela contribuição. O processo contratransferencial ele explode, isso é evidente. Quer dizer, a tendência é que o processo contratransferencial exploda, ele se mobilize entre um tipo de bem, é o único lugar que eu tenho para conseguir falar, né? Bem, mas como é o único lugar, e eu não vou ter nenhum tipo de resultado além disso, além da sustentação da, assim, de uma reclamação contínua, né? Então, quer dizer, a passagem a direção contra a transferência é muito mais fácil, acontece muito mais, o que é um novo desafio para o processo clínico, verdade. Gente, para encerrar, tá o Eric de mão levantada há um tempão. Vamos fechar com o Eric, que a gente chegou Faz já mais, quase 9. faz 3, se for o caso. Eu acho que não tem, né? Acho que quem estava o Antônio que estava com a mão levantada saiu e eu acho que tinha uma outra pessoa com a mão levantada que também, enfim. Eu, Vamos passar a palavra para o Eric. eu também gostaria de fazer uma pergunta. Ah, beleza, Augusto. Então tá, vai o Eric e você depois. Sejam Valeu, breves, por favor. Gente, tentarei. boa noite. Boa noite, é um prazer. Professor, obrigado pela exposição. É uma exposição que nos faz pensar sobre muitas coisas, então agradeço imensamente. De forma muito breve, temos aqui 100 pessoas na sala, né? Acho que é consensual de que o fascismo ele despertou, né? O fascismo despertou nos últimos anos e o senhor caracterizou muito bem, né? Como que isso está acontecendo, por que está acontecendo. No entanto, o fascismo ele não é uma novidade, né? O fascismo não é um evento espetacular. O fascismo já aconteceu em outros momentos, ou melhor, ele já esteve muito forte em outros momentos. No entanto, ele perdeu força. Eu gostaria de saber do senhor assim, se nas suas análises, nas suas reflexões, no livro que o senhor está escrevendo a respeito, se o senhor também está pensando, estudando como o fascismo regrediu, né? Como que o fascismo ele refluiu, como ele adormeceu. Existem características comuns nesse fenômeno, né, da redução do fascismo, né, do adormecimento do fascismo nas sociedades. E se o senhor está pensando em já colocar isso no seu livro agora, ou está pensando, eu estou já sugerindo, estou dando uma ideia editorial aqui, né? Fazer isso no futuro, né? Uma coisa pensando saídas, né? E estudando características comuns de sociedades que superaram o fascismo. Né? Então é isso e é uma boa noite a todos e muito obrigado, gente. Prazer. Obrigado. E aí, Augusto, né? Boa noite. Queria parabenizar, primeiramente, né, ao Gu e ao professor pela exposição belíssima, muito densa. Vou ter que fazer outras aproximações aí à aula que ficar gravada, né, para poder fazer uma assim. Mas vou tentar ser breve, então, fazer um breve comentário e depois eu pergunto. Eu, a partir do meu pedaço, né, que é a área da educação, e aí sou professor de educação física, você até falou do esporte, em dado momento, me senti contemplado. Na área da educação, ganha uma certa centralidade no âmbito acadêmico-científico um debate epistemológico, né, uma tensão entre modernidade, pós-modernidade, e dentro dessa tensão, o que se coloca como uma suspeita, né, da distinção entre aparência e essência. E aí, a partir disso, se cria uma série de identidade de termos, né? Então, modernidade, marxismo, pós-modernidade,
já ouvi termos como filósofos da diferença, como de Nietzsche a Deleuze e Guattari, e mais próximo agora, né, desse contexto sociopolítico que a gente vive, se faz uma certa associação, partindo desse debate epistemológico, para possíveis desdobramentos políticos, né, desse debate. Então, fazem associações, assim, de repente, apressadas entre um relativismo na epistemologia e um negacionismo, né? E o professor perpassa, de certa forma, alguns momentos que são frequentados nesse debate, né, na educação, quando fala dessa tendência, né, de desconstruir, de suspeitar, de repente, das ferramentas conceituais, da autoridade constituída, né? E aí, a pergunta então, que eu queria fazer vai um pouco nesse sentido. Dentro dessa tendência, né, de desconstruir, e aí uma tendência destrutiva, por assim dizer, né, porque se a síntese ela une, né, a análise ela é, por etimologicamente pensando, ela é essa coisa, né, que cinge, que de certa forma fragmenta, destrói, e a gente vive, né, uma tendência destrutiva, tanto em termos do pensamento, né, dessa coisa da desconstrução, da suspeita, né, da negação, da tradição, né? E com isso, como que o professor vê uma certa ligação entre essa destrutividade, de repente, dessa tradição do pensamento ocidental, né? E como que isso se liga, de repente, ou há alguma ligação que o professor vê com a destrutividade em termos do que o Adorno coloca mesmo, que é o sonho do agitador fascista, né? Que é um misto de aniquilação e destruição, que eu acho que a gente também conseguiu visualizar. Tá, obrigado, E Lúcio. também, se pudesse comentar, porque você transita, né? Deleuze e Guattari, eles tratam do microfascismo, e também o senhor traz muito bem, instrumentaliza muito bem a teoria crítica, né? Os dispositivos que o Adorno reconhece na propaganda fascista. E aí, como você vê essa relação, né? Há uma síntese possível entre essas duas leituras do fascismo, ou limites e possibilidades dessa leitura de Deleuze e Guattari, do fascismo? Então, algumas perguntas aí. Obrigado. Tá, obrigado. Então, primeira pergunta do Eric, eu diria assim, Eric, você pergunta sobre, afinal de contas, o que faz o fascismo regredir durante um certo momento, foi a guerra. Foi a Segunda Guerra, foi depois da Segunda Guerra, você tem um certo tipo de, exatamente como saldo da guerra, uma impossibilidade de fazer circular certos discursos. Mas mesmo assim, sim, de maneira muito muito mitigada, né? Porque digamos, o horizonte de uma permanência do fascismo teve presente durante todos esses anos, anos 50, anos 60, a crítica que os alemães faziam, a inexistência de uma real desnazificação na Alemanha, a movimentação dos estudantes em 68 na Alemanha era um pouco muito em cima disso, entre outras coisas. Ela fala, não, mas você não teve desnazificação. Ao contrário, quer dizer, entre outras coisas, a base empresarial que sustentou o nazismo continuou, né, em larga medida. Você teve uma integração na constituição da economia social de mercado, você teve uma integração de algumas figuras que tiveram frente com o nazismo, de várias, inclusive. Então, quer dizer, você tem um tipo de recrudescência, mas sob essas circunstâncias. O que leva alguém, por exemplo, como Adorno e Horkheimer, a dizer, bem, a questão fundamental não é o risco do fascismo fora da democracia, mas a permanência desses lucros dentro da democracia. Daí porque eles vão fazer, o Adorno vai fazer um estudo sobre personalidade autoritária, né, para insistir, não, mas veja, você tem esses elementos todos presentes aqui. Eles podem emergir a qualquer momento. Essa era a tese. É claro. Então, você preserva esses elementos e numa situação de acirramento de crises, eles voltam. Eles voltam. A gente conhece muito bem no Brasil, um pouco como a lógica de onde vêm todos os apoiadores da ditadura militar. Mas eles nunca desapareceram.
Entendeu? Quer dizer, o fato de você ter uma espécie de derrota política da ditadura num determinado momento não significou que você decompôs, você fez um processo, digamos assim, de autocrítica social, você impediu certos círculos de segurança, não, estavam lá de uma maneira ou de outra. Então, numa situação de acirramento de crises, essa tendência autoritária da sociedade, então ela pode voltar. Então, isso é uma sociedade como a europeia, por exemplo, pós-Segunda Guerra, que mesmo depois da Segunda Guerra, certo, continua sendo uma sociedade colonial com a mesma lógica de violência colonial, que vai ser uma base para a lógica da violência fascista, uma das bases dela, certo? Isso mostra como você preserva núcleos, entre outras coisas, que posteriormente vão poder ter uma ascensão maior no interior da sociedade. Sobre as questões do Augusto, a primeira questão, Augusto, eu diria o seguinte: veja, existe um historiador francês muito bom sobre o nazismo, chamado Johann Chapoutot, que vai insistir num livro chamado A Revolução Cultural Nazi, que, na verdade, a gente não pode entender o nazismo como uma crítica à modernidade, no sentido, uma crítica desculpa, não à modernidade, uma crítica à tradição ocidental. O nazismo, ele é a compreensão de que ele realiza a tradição ocidental, de uma maneira ou de outra, né? Fechou o microfone, professor. Você fechou ali. Vladimir, você fechou Tá. seu microfone. Ele acha que a tradição ocidental foi suspensa a partir da hegemonia dos processos revolucionários, a Revolução Francesa para frente. Então, você recupera aquilo que de uma certa maneira teria sido desviado por um certo processo de modernização. Então, daí essa ideia, por exemplo, não é à toa que, se você pega os livros didáticos na época do nazismo, a eugenia era justificada através do Platão, entre outras coisas. Ou seja, há um embate em torno do que é esse legado da civilização ocidental, né? Seria um dado importante, o que mostra como esse legado, assim, ele garante muito pouco, é o mínimo que se possa dizer, né? Por outro lado, sobre a sua questão a respeito da articulação entre duas tradições de reflexão crítica, uma caracterizada pela Escola de Frankfurt e outra pelo Deleuze e Guattari, eu diria que neste ponto, no ponto assim da sensibilidade a um fascismo estrutural, há convergências bastante significativas e interessantes, né? E mais uma vez, os dois percebem que o fascismo ele é um elemento estrutural das nossas sociedades e que, inclusive, há uma série de diagnósticos que acabam sendo muito similares em vários pontos, né? Quer dizer, é claro que você tem dois momentos distintos, né? Quer dizer, o que o Deleuze e Guattari escreve é nesse momento, começo dos anos 70 e anos 80, você tem um outro horizonte que vai se configurando, que é diferente do que a Escola de Frankfurt faz, que é pensar bem no momento, né, da ascensão, desde o Front sobre a adesão da classe trabalhadora ao fascismo, né, estrutura psicológica da adesão da classe trabalhadora ao fascismo, até os trabalhos do Adorno dos anos 50, da personalidade autoritária. Você tem um processo onde você pega a ascensão, a queda e a reflexão sobre a permanência dessa dinâmica. Então, é um outro momento. Então, claro, então você tem um outro horizonte. A importância que eles dão ao antissemitismo, que não é o que o Deleuze e Guattari vai fazer, está vinculado a um momento histórico, né? Quer dizer, e isso é um dado importante a gente lembrar. Então, vários outros dados, a configuração econômica das crises é diferente. Então, mas há pontos importantes e eu diria que o ponto mais importante é esse, é compreender que a dinâmica própria ao fascismo ela está enraizada na constituição da subjetividade liberal. Ela não é um elemento exterior, ela está enraizada nela. Por isso, a resposta ao fascismo passa, entre outras coisas, por uma reconfiguração do que significa efetivamente digamos assim,
as capacidades, as figuras das sínteses psíquicas, o que pode ser a figura fundamental de uma subjetividade, para além de um horizonte fascista.